Os ministros, a ministra Miriam Belchior, da Justiça, o Wellington César, da Fazenda, o Dario, Bruno Moretti, do Planejamento, a Márcia das Mulheres, da SECOM, o nosso Sidônio, e dizer, presidente, fico muito feliz em receber essas meninas deputadas. Gleice Hoffmann, Maria Reis, a Tabata, a Fernanda, Pedro também, porque essas meninas parlamentares, presidente, elas foram muito parceiras no tempo que eu exerci a liderança do governo. Eu quero pedir uma salva de palmas para vocês, deputadas aqui presentes, né? Viu, Gleice, eu digo isso porque nós fizemos muitas coisas boas conjuntamente, né? Na Câmara, enfim, e hoje aqui estamos para esse momento muito especial, que é a sanção de 2 projetos de lei, que as autoras do projeto de lei, fiz questão de convidá-las pessoalmente, a deputada Tabata Amaral, do PL 4978, que é o PIX Pensão. E esse projeto tem uma importância vital para as mulheres e para o país, já que essa questão do PIX passou a ser uma bandeira muito importante, um patrimônio do povo brasileiro, e agora será um patrimônio das mulheres brasileiras também. E a deputada Camila Jara, que foi a relatora do projeto 4300/2025, que me informaram que estava para chegar. Cumprimento também o Andrei, delegado-geral da Polícia Federal, que não tinha visto, Andrei, né? Você fica sempre assim, mais reservado, mas quero lhe cumprimentar. E, portanto, senhor presidente, esse momento ele é muito especial, né? Por conta da sanção desses 2 projetos de lei, que elas vão falar e elas explicitam melhor isso. Isso tem importância muito grande, eles integram esse esforço coletivo que nós estamos fazendo para dar dimensão nacional à luta contra o feminicídio. Hoje mesmo nós inauguramos, né, Janja, lá na Polícia Rodoviária Federal, um evento assim, muito bacana, que foi a questão do centro, né, de monitoramento da violência contra a mulher. Foi muito importante. Eu fiz questão de estar, porque nessas horas nós temos que estar todo mundo junto. Mulheres e homens, até porque é o presidente da República que orienta essas ações entre o pacto que foi assinado pelos 3 poderes, o pacto, Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Também, presidente, nós convidamos 2 presidentes das 2 casas. O Hugo Mota justificou, porque sempre é bom que nesses eventos todos estejam presentes, né, Miriam? Então, vamos, declarar aberta essa solenidade, companheiras e companheiros, e o presidente vai sancionar os 2 projetos, mas antes nós vamos ouvir. Peço que seja 3 minutos. As autoras as autoras e os relatores. Tá? Deputada Tabata Amaral, autora do PL 4978. 3 minutinhos, Tata. É os 3 minutos da Câmara, viu? Rapaz, que pressão. Boa tarde. Boa tarde a todas. Boa tarde a todas e a todos. Talvez... Tá bem. Tem outra, só tá que bem, tá bem aí. Não, tá voltando. Agora acho que vai. Não vou cumprimentar a todos, porque o tempo está muito arrochado e a pressão está grande, mas quero cumprimentar nosso querido presidente Lula, nosso querido vice-presidente Geraldo Alckmin, nossa querida primeira-dama Janja, nosso ministro, porque eu aperriei muito ele por essa sanção, e que todos sintam-se muito abraçados, e cumprimentar também meu esposo João Campos, que está aqui. Gente, 2 palavrinhas, bem correndo. Eu estive aqui alguns meses atrás e eu fiz uma promessa ao presidente Lula e à nossa primeira-dama Janja de que eu voltaria com outras 2 sanções. E eu sou carne de pescoço, bem insistente. Estou aqui, presidente. A gente se reuniu faz alguns meses para sancionar um projeto que colocou as mulheres nos conselhos da Petrobras, do Banco do Brasil, com olhar para mulheres negras e com deficiência. E, naquele momento, eu falei que voltaria para a gente sancionar a licença-paternidade,
que a gente sancionou, nossa ministra nos ajudou muito, e agora o Pix Pensão. E eu trago isso, presidente, porque o senhor trabalha muito. Esse time trabalha muito, pelo Brasil, pelas mulheres. Mas a gente sabe que, infelizmente, o Congresso Nacional tem trabalhado pouco. E não só trabalhado pouco, mas tem também feito resistência a projetos muito importantes para o nosso povo, como é o fim da escala 6x1, como é a PEC da segurança, como é também o nosso projeto para criminalizar o ódio contra as mulheres. Então, é importante que a gente reconheça que o presidente Lula, que seu time tem trabalhado todos os dias pelo nosso povo, pelas mulheres, mas que o nosso Brasil não está tendo um Congresso à altura. E essa não é uma fala divisiva, não é uma fala de ataque, mas porque me chama a atenção que num Brasil em que aumentam os feminicídios, aumentam os casos de estupro, a gente tem um Congresso que não consiga sair dessas pequenas pautas do like, da lacração e de coisas piores para trabalhar em prol daquilo que realmente importa. Então, esse time, que nem sempre consegue fazer maioria no Congresso, mas que é aguerrido e que é comprometido com o nosso povo, está sempre tentando voltar aqui para dizer: político não é a mesma coisa, o Congresso não é tudo igual, tem gente séria, tem gente comprometida, e que a gente possa, presidente Lula, nosso vice-presidente, se Deus quiser e o povo abençoar, ter um Congresso mais comprometido e com uma maioria maior para a gente caminhar junto. E aí a segunda palavrinha, finalizando, sobre esse projeto. São 11 milhões de mães solo no nosso Brasil. Quase 2 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E só para vocês terem uma ideia, nesse momento tem 600 mil ações buscando a licença, perdão, a outra pauta, buscando a pensão alimentícia para seus filhos, e a cada ano aumenta o número de ações. Por quê? Porque a mãe, não importa se ela tem dinheiro ou não, se ela tem conhecimento ou não, tempo ou não, ela vai lá, vira investigadora, vira advogada, entra com uma ação. E ela consegue a adesão da justiça, mas o pai não paga. Não paga porque não quer, não paga porque não sabe o que é ser pai, troca de emprego para começar tudo de novo, vai para a informalidade, escolhe receber por fora, presidente. Então, esse é um projeto que as mães do Brasil abraçaram. É lindo de ver o depoimento na rede social, primeira-dama. Elas dizendo, finalmente, justiça, porque aquilo que a gente tem para a CLT, para o assalariado, que é o desconto da pensão, a gente vai ter para todo mundo com essa lei. Pode ser MEI, pode ser autônomo, pode trocar de emprego, pode ser empresário, pode estar na informalidade, deve uma pensão alimentícia, tem filho, vai ter que ter o depósito na conta da mãe todo mês certinho. E aí, ministro, quando os homens ficam bravos comigo, eu digo, não se preocupem, que eu penso demais em vocês. Não tem nem que digitar o CPF, que o dinheiro já vai sair bem certinho. Então, muito obrigada, presidente, todo esse time maravilhoso, por abraçarem essa causa e que a gente mostre cada vez mais o nosso compromisso genuíno com as mulheres do nosso Brasil. Muito obrigada. Obrigado, deputada Tabata Amaral. Também registrar a presença do ex-prefeito de Recife, que também foi meu colega, não tinha visto, na Comissão de Constituição e Justiça, né, João? Fizemos batalhas e lutas e vitórias importantes naquela comissão da Câmara dos Deputados, presidente. Bom, a autora do projeto, a relatora do 4300, a Camila, não chegou. Diz que está a caminho, parece que ela vem de carroça, não está demorando muito, presidente, está longe. Mas, então, vamos dar continuidade. Nós vamos ouvir agora a ministra das Mulheres, em seguida o ministro Alexandre Moraes, presidente em exercício, o ministro da Justiça, e sigamos com as assinaturas. Ok? Márcia, 3 minutinhos, Márcia. Presidente Lula, Janja, vice-presidente Alckmin, todos os meus colegas, ministros, ministra, é um prazer estar aqui, deputadas, guerreiras, que no meio de 91 mulheres deputadas são as que, de fato, trabalham, mais trabalham, e é um orgulho estar aqui. Dizer da alegria de poder presenciar, enquanto ministra das Mulheres, a assinatura, a sanção desses PLs, que é tão importante. Esse que a Tabata acabou de relatar, o Pix Pensão, e que a gente tem mesmo que espalhar pelo Brasil. Isso vai mudar muito a vida das mulheres.
A gente ouve todo dia. Ontem eu estava lá com as mulheres da Maré e de Manguinhos, e ouvindo elas dizerem que, se não fosse o Bolsa Família, elas não podem contar com a pensão, porque, mesmo sendo uma responsabilidade, o parceiro não cumpre, e que precisaria uma ação, né, muito mais efetiva. E eu disse, espera que já já vocês vão ter essa resposta. E também o PL 4300, que é o Ligue 180, que amplia mais ainda, e que agora determina que todos os espaços públicos, privados, todas as instituições, todos os espaços onde tem aglomeração, as pessoas têm a responsabilidade, o dever de colocar o Ligue 180. E é isso que eu dizia outro dia para o presidente da CNBB, para o presidente do Conselho de Pastores, quando eu disse, em qualquer folheto das celebrações, coloquem lá, proteja a mulher, Ligue 180. E é isso que eu tenho pedido, falado com o ministro do Turismo, todos os ministros, né, de portos e aeroportos, para que também, quando a gente entra no avião, a gente ouça isso, né? Ligue 180, porque ele é a porta de entrada para todas as denúncias. E que hoje, que a mulher não só vai denunciar, mas ela vai se sentir acolhida, orientada, encaminhada, e que hoje também, junto com o ministro Wellington, naquele centro, né, Mulher Segura, nós vamos fazer valer os nossos programas dos ministérios todos, que cada um tem a sua responsabilidade. Então, quero dizer que o ato hoje aqui é um ato que reitera, primeiro, compromisso da nossa liderança maior, do presidente Lula, quando ele lança o Pacto dos Três Poderes, com o Legislativo, com o Executivo e com o Judiciário. E deu certo. E nós estamos, a cada 100 dias, apresentando novos números, que depois o nosso ministro da Justiça também vai falar, mas que é, né, a responsabilização dos agressores, o fortalecimento da rede de atendimento e a mudança de cultura, para que a gente não mais... ninguém mais da sociedade entenda que é normal, que é natural ofender, humilhar, bater e matar as mulheres. Por isso, também, nós esperamos que, em breve, o Congresso voltando, a gente aprove a lei que criminaliza a misoginia. Então, quero dizer do decreto Mulher Segura, do decreto de monitoramento dos agressores, e essas duas leis sancionadas, que eu não tenho dúvida, né, que isso vai mudar muito já a vida das mulheres. E são as políticas públicas concretas que as mulheres querem ver em cada estado e em cada município brasileiro. E é isso que o Ministério das Mulheres também tem feito, andando o Brasil, conversando, articulando, para que esse pacto se espraie pelo Brasil inteiro e a gente, muito rapidamente, não só reduza, mas erradique todo tipo de violência contra as mulheres. Muito obrigada, parabéns, presidente Lula, parabéns ao ministro Alexandre de Moraes, que está aqui representando o STF, a todas vocês que representam o Legislativo que estão aqui. Muito obrigada e parabéns aí pelo nosso ato e pela nossa coragem. Obrigada. Obrigado, Márcia. Bom, a deputada Camila Jara acaba de chegar. Todos estão tendo 3 minutos. Como você chegou atrasado, você vai ter 2. Tá bom? Que foi a relatora do PL 4300. Estou brincando, presidente, para descontrair um pouco, né? Vamos lá, Camila. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, todas as deputadas e deputados aqui presentes. Boa tarde, primeira-dama. Senhor presidente, é muito importante nós estarmos aqui falando com as mulheres brasileiras e dando uma sinalização pelos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Eu represento um estado que não é um estado seguro para as mulheres. É o 4º estado com maior índice de feminicídio. Ser relatora desse projeto é fundamental, porque dizer da importância do 180 é evitar que as mulheres cheguem a perder sua vida pelo simples fato de ser mulheres. Então, quando a autora do projeto, a deputada Laura, faz esse projeto para que os estados divulguem o 180, é uma maneira da gente estar ampliando e garantindo que ele funcione.
Eu lembro quando a ministra Cida, que é do meu estado, assumiu o Ministério das Mulheres, nós descobrimos que o 180 tinha sofrido um completo desmonte. As mulheres ligavam e eram encaminhadas para qualquer lugar e eram muitas vezes revitimadas. E para mim, que vem de uma família, de uma história onde a minha avó sofreu violência doméstica e ela está viva por políticas públicas que garantiram a sua sobrevivência e ela foi acolhida por uma política pública na época que o Zeca era governador no estado do Mato Grosso do Sul, eu sei que a prevenção é o melhor caminho. E eu queria parabenizar a deputada Tabata, que também vai ter um projeto hoje sancionado, que é o projeto do Pix Pensão. Então, muito obrigada por dar essa sinalização para as mulheres brasileiras. Também registrar aqui a nossa ministra de Estado do Direitos Humanos substituta, que é a nossa... Carolina, eu tinha registrado. Vamos ouvir a primeira-dama, uma palavrinha também. Queria falar bem rapidinho, gente, que hoje de manhã eu estive com vários ministros, ministra Cida, ministro... Os ministros da saúde. Bom, enfim, no Centro de Integrado de Dados Mulher Segura, eu acho que o que eu falei hoje de manhã eu gostaria de repetir aqui um pouquinho, e eu quero saudar aqui o ministro Alexandre de Moraes, que está aqui, porque o trabalho conjunto dos três poderes, né, que o Pacto Brasil contra o Feminicídio propôs, está sendo fundamental, ministro. O Judiciário tem sido fundamental para que a gente possa reduzir o número de feminicídios no Brasil. A questão da emissão da medida protetiva num curto espaço de tempo tem sido fundamental. A gente tem visto que as mulheres elas estão se sentindo mais seguras, presidente. Elas têm denunciado mais os seus agressores. E isso está sendo fundamental para a gente mudar uma realidade do Brasil. Está caminhando ainda a passos lentos, mas eu acho que cada vez mais, quando a gente vai instituindo essas políticas públicas, a gente vai conseguir chegar a um bom termo de que a sociedade entenda que nós, mulheres, queremos permanecer vivas e saudáveis. Então, eu queria saudar muito o Judiciário por isso, o Ministério da Justiça, que tem sido, né, na ponta de lança aí para fazer a reunião com os secretários de Estado, porque sem os estados e os municípios a gente não consegue muita coisa, assim como o Judiciário, sem descer, né, para os juízes de primeira instância entenderem que é importante caracterizar, né, a morte de uma mulher como feminicídio. Isso era uma dificuldade que a gente tinha, tanto das polícias quanto dos juízes entenderem isso. Então, a gente tem tido essa série de ações que estão apresentando o resultado. A gente tem ido aos estados. Amanhã, eu e a ministra Márcia, o ministro Wellington, estaremos no Piauí, depois na Bahia, para fazer a adesão, ministro, dos estados ao pacto, ou seja, que os poderes estaduais, judiciário, o governo executivo do estado, a Assembleia Legislativa também repliquem o que nós estamos fazendo aqui no poder, no governo central. Então, eu acho importante a questão das tornozeleiras. A Sheila está ali, que é a nossa secretária de Acesso à Justiça, e tem trabalhado arduamente. Eu te agradeço, Sheila, ela é integrante do nosso comitê. Tem sido fundamental também. Antes, a responsabilidade era da mulher de se proteger, mesmo com uma medida protetiva na mão. Hoje, a gente tem o Estado sendo responsável pela vida daquela mulher. A tornozeleira, junto com o monitoramento georreferenciado, tem feito a diferença. E isso é muito importante. O Ministério da Justiça já adquiriu várias tornozeleiras. Quantas, Sheila? 30 mil já está distribuída nos estados, e isso é muito importante. A gente está avançando para melhorar essa tecnologia, e assim a gente vai caminhando, presidente. E eu quero, aqui de público, agradecer a compreensão, o entendimento e a acolhida que você teve com o tema, que o senhor teve com o tema das... que você teve, presidente, com, esse tema. Hoje a gente pode ver um país onde as mulheres, elas estão se sentindo mais seguras, presidente. E eu quero, aqui de público, agradecer a compreensão, o entendimento e a acolhida que você teve com o tema, que o senhor teve com o tema das... que você teve, presidente, com esse tema. Hoje a gente pode ver um país onde as mulheres,
conseguem se sentir mais seguras, e isso é fundamental. Não é possível admitir um país em que somos maioria da população, um país que vende, né, o seu desenvolvimento para o mundo, sofrer com uma chaga dessa, que é o feminicídio. Então, eu quero agradecer e dizer que o comitê, os 3 poderes têm trabalhado arduamente, o legislativo tem trabalhado, as nossas deputadas têm sido muito aguerridas, né, na aprovação de pautas importantes. A deputada Tabata é relatora do projeto que criminaliza a misoginia. E eu, viu, Tabata, eu fico bastante constrangida em dizer isso, que é difícil a gente estar ali lutando. Eu sei o enfrentamento o que você tem sofrido, né, de ataques por estar defendendo esse projeto, né? Ver um deputado zoar, e é esse bem o termo, né? Quando a gente fala que sofre misoginia e esse deputado zoa, um deputado sobe na tribuna, sabe, fazendo chacota de como eu faço, lendo o nome das vítimas de violência. Isso é muito triste. Eu espero realmente, Tabata, como você disse, que o ano que vem a gente possa contar com um congresso um pouco mais acolhedor e receptivo para a questão das mulheres. Presidente, muito obrigada. Agora vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes e depois o ministro da Justiça, e o presidente sanciona e assina os 2 decretos. Bem, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente Lula, o vice-presidente, presidente Geraldo Alckmin, a primeira-dama, Janja da Silva, cumprimentar todos os ministros aqui presentes, na pessoa da ministra das Mulheres, a ministra Márcia Helena Lopes. Também cumprimentar as deputadas presentes, deputada Tabata Amaral, autora do projeto, deputada Maria Haas, deputada Camila Jara, que foi autora do outro projeto, deputada Gleisi Hoffmann, deputada Fernanda Melchiona, e cumprimentar todos os demais. São 2 projetos importantíssimos. O primeiro, que vai ter uma participação muito efetiva do Conselho Nacional de Justiça, né, o PIX Pensão. Eu, lá atrás, numa outra vida, eu fui promotor de justiça desde 1991 e fui, por um tempo, promotor de família. E, infelizmente, muito pouco mudou, né, nesses quase 40 anos em relação ao pagamento de pensão alimentícia. Lamentavelmente, há ainda, por parte dos maridos, pais, ao se separar, há eu diria um preconceito, uma discriminação de pagar a pensão. A deputada Tabata falou 600, são 650 mil hoje, em números arredondados, processos onde não se consegue cobrar a pensão. E isso, principalmente na classificação que se dá, da classe média para cima. O autônomo que esconde os vencimentos de outras formas. Então, é muito importante isso de direto no banco, já essa reserva ser feita mensalmente. Isso dá uma segurança, uma tranquilidade, principalmente para a mulher, para a mãe, de ter aquele dinheiro para a sua subsistência. Nós temos tivemos, ano passado, 51 mil presos por prisão civil. E quase 2 mil continuam porque não pagam, preferem ficar o prazo preso ao pagar a pensão. E isso tudo tem uma carga muito grande de misoginia, porque ele não quer pagar para o filho achando que a mulher vai gastar com outro namorado. Nós estamos no ano de 2026 e isso se repete, geração após geração. Então, essa é uma medida concreta, será uma medida eficaz, rápida, e certamente, e aqui eu falo pelo ministro Fachin, né, que é o presidente, eu só estou no exercício,
mas certamente o CNJ vai tomar todas as medidas necessárias, junto com o Banco Central, com as autoridades bancárias, para rapidamente instituir isso. O segundo projeto que engloba a questão da mulher segura. Isso também é uma preocupação muito importante. Eu também, como todos sabem, eu tive a honra de ser secretário de Segurança do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. E, à época, uma das prioridades era ampliar a delegacia da mulher e ampliar o funcionamento da delegacia da mulher 24 horas para dar uma segurança maior, uma tranquilidade maior, para que a mulher não sofra, e ainda, infelizmente, vem sofrendo a dupla vitimização no momento do crime e depois no momento de ser atendida. E, nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal vem avançando muito. Eu cito 3 rápidos julgamentos em que, primeiro, o Supremo Tribunal Federal manteve a constitucionalidade e a possibilidade da autoridade policial aplicar medidas restritivas ao homem que praticasse violência à mulher quando na comarca o juiz não estivesse. Infelizmente, nós ainda não temos juízes em todas as comarcas. Um juiz, às vezes, responde por várias comarcas. E hoje, a partir da decisão do Supremo, se não tem juiz de plantão, a autoridade policial pode aplicar a de referendo do juiz. Porque em muitos casos, essa demora pela ausência do juiz, a mulher era morta. A medida não chegava no momento adequado. Então, esse foi um julgamento muito importante, uma colaboração muito importante do Supremo Tribunal Federal. A questão de anularmos todos os júris em que se coloca legítima defesa da honra. Hoje isso é uma tese de repercussão geral. Se for invocado legítima defesa da honra no júri para o assassino que matou a mulher que praticou o feminicídio, esse júri é nulo e deve ser julgado novamente. Vejam, infelizmente, por vários motivos que eu não vou citar aqui, mas alguns anos para cá voltou muito forte essa tese de legítima defesa da honra. Ou seja, que o marido tem o direito, ou o namorado tem o direito, de matar a mulher se achar que ela o desonrou. Então, o Supremo Tribunal Federal também já determinou a nulidade de todos esses júris. Então, essa também é uma questão importante. Há um terceiro julgamento que foi recente, também para evitar a dupla vitimização, de um verdadeiro assédio moral feito em mulheres vítimas de crimes sexuais em audiências. Um caso importante, todos conhecem, o caso de Santa Catarina, em que, independentemente, o Supremo não entrou no mérito do caso, mandou julgar de novo, mas a forma como a vítima foi tratada, humilhada pelo advogado, com a complacência do juiz e do promotor, o Supremo não só anulou esse caso, como fixou a tese que todos os casos em que isso ocorrer serão nulos. Não é possível se perpetuar essa dupla vitimização. Então, muito importante, todos os projetos que vêm se juntar a essa defesa da mulher, essa defesa para uma diminuição de feminicídios, diminuição de agressão contra as mulheres, isso é muito bem-vindo. E aqui a primeira-dama dizia, e concordo plenamente, se não houver um pacto, não só entre os 3 poderes da União, mas com os estados, a questão de proteção à mulher fica muito limitada. É muito importante que os 3 poderes, obviamente, cada um dentro da sua competência, possam auxiliar, inclusive em nível estadual. E na questão de dados, que é um dos pontos muito importantes, é algo que eu defendo muito no Poder Judiciário, no Supremo do CNJ, não tem, presidente Lula, não tem nenhum órgão do Estado, nenhum, que tenha metade dos dados que o Judiciário tem.
Porque a polícia tem todos os dados da investigação. O Ministério Público tem do processo. O Judiciário tem da investigação, do processo e da execução da pena. Dados ainda não bem trabalhados. Agora, com a inteligência artificial, é possível trabalhar melhor esses dados e auxiliar para ver quais as causas, quais os locais e prevenir a agressão contra a mulher. Então, parabéns a todas as deputadas que tiveram participação nessa aprovação e parabéns ao presidente por essa sanção. Obrigado. Registrar igualmente a presença da Antônia Pellegrino, que é presidenta da EBC. E agora vamos ouvir o ministro da Justiça, Wellington César, em seguida a sanção das duas leis e dos decretos. Presidente Luiz Inácio, vice-presidente Geraldo Alckmin, presidente do Supremo Exercício, Alexandre de Moraes, primeira-dama Janja. É com alegria e satisfação que o Ministério da Justiça participa deste evento hoje e pode constatar que aqui o Executivo presente, o Judiciário presente, o Legislativo, a Camila Jara, a Tabata, autoras desses PL, o PL 4.300 e o PL 4978. O que existe em comum, presidente, queridos amigos, nessas medidas de hoje, tanto dos PLs quanto dos decretos, é exatamente o compromisso obsessivo do governo de proteger e cuidar das mulheres. Todos esses dispositivos têm isso como nota comum. Quer quando tratamos no PL 4.300 da obrigatoriedade da observância do LIG 180, quer quando alteramos o Código de Processo Civil para dar modernidade e efetividade ao chamado PIX-Pensão, quer quando tratamos nos decretos do Sistema de Integração Mulher Segura e da possibilidade, ministro Alexandre, de tornar decreto essa orientação do Supremo Tribunal Federal, que é a possibilidade da aplicação das medidas protetivas por parte dos delegados nas comarcas onde não existirem juízes. Todos esses dispositivos e todas essas regras têm, como disse, um ponto em comum: a ideia de proteger e de cuidar das mulheres. Isto acontece porque o governo do presidente Luiz Inácio, com o estímulo da primeira-dama e de todos que aqui participam, tiveram a sensibilidade, presidente Geraldo Alckmin, de colocar no centro do debate nacional essa questão. É fundamental que esse tipo de visibilidade tenha sido alcançado, porque, além das medidas legais, e o presidente sempre menciona, e é verdade, que nós não mudamos a realidade apenas com normas. Nós temos que mudar a realidade através da mudança de cultura. E essa mudança de cultura somente acontece quando esse tema é deslocado para o centro do debate, e é isso que tem acontecido. Então, o Ministério da Justiça tem feito um esforço hercúleo e colaboração e com parceria do Ministério da Justiça, participando do pacto entre os estados, fazendo o que foi referido aqui, uma interlocução permanente com os estados e municípios e com a sociedade, de modo que esse tema seja abraçado por todos e não apenas por um segmento. Hoje de manhã, presidente, nós tivemos a possibilidade, com a presença de 6 ministros, da primeira-dama, de apresentar números alvissareiros, que constituem um primeiro passo relevante, que foi exatamente a reversão da tendência até então sempre crescente do número de feminicídios, que pela primeira vez nós conseguimos reverter, apontando nesse semestre uma tendência de queda de 2,54 e levando em consideração o segundo para o primeiro trimestre de 15,74. Esse é algo muito importante, porque nós mudamos a trajetória desse flagelo e vamos fazer isso cada vez com mais força. Estamos também fazendo com que o Ministério das Mulheres, as secretarias estaduais tenham um diálogo permanente com todos os colegiados estaduais, secretários de Segurança Pública, comandantes gerais de polícia, delegados de Polícia Civil, para que essa efetividade seja cada vez maior. Também hoje o ministro Padilha esteve presente, presidente, integrando essa base de dados, vinculando todo o acervo de dados do Ministério da Saúde com o Ministério da Segurança e outros parceiros. Somente dessa forma nós vamos conseguir atacar um outro problema relevante, que é o problema da subnotificação. Nós temos circunstâncias onde cada vez mais aumentamos a efetividade, a primeira-dama mencionou, nós temos hoje 85% das medidas que são cumpridas dentro de 24 horas, graças a essa conjugação de esforços com os demais poderes. Mas é preciso que os casos que não chegam ao conhecimento dessas instâncias formais de controle da criminalidade sejam cada vez mais evidentes. E isto nós conseguiremos fazer exatamente com a integração dessa base de dados. Então, é um dia de comemorar,
É um dia de persistirmos, não só em produzirmos novas normas, mas como reafirmarmos o compromisso de mudar essa cultura. Então, cultura de proteção e de defesa e de cuidado com a mulher, que o seu governo tem orientado e colocou no centro do debate do país, como nunca antes tem acontecido. Muito obrigado a todos e vamos à sessão. Bom, presidente, Vossa Excelência com a palavra, antes ou depois da sanção? Veio para trabalhar. Então, a sanção dos dois PL, o PL 4300 e o PL 4978. E depois os dois decretos, presidente. Depois, Vossa Excelência fala, né? E depois a foto. É o decreto? PL. Tá. Ministro, eu vi agora que a Luísa Rodrigues, que é do Banco Central, está aí. Só dá um oi, porque ela que me trouxe a ideia do Pix Pensão. Eu não tinha visto. Ah, tá. Muito bem. Não tinha visto. Muito bem. Presidente, a palavra. Depois a foto. Depois a foto com os parlamentares. E eu também, né? Bom, eu acho que esse ato de hoje aqui, embora esteja faltando dois companheiros que fazem parte, na verdade, o Alexandre está representando o terceiro, que é o companheiro Fachin, presidente da Suprema Corte, mas faltou a Columbre e o Hugo Mota, certamente porque o Congresso está em recesso. Mas eu acho que é importante a gente ressalvar o seguinte, olha, na medida em que nós estabelecemos a possibilidade dos poderes da República trabalharem juntos, e quando se fala em poder da República, se fala em Congresso Nacional, fala em poder executivo e legislativo e judiciário, quando a gente criou o pacto, a gente envolveu a sociedade civil. E aí a coisa muda de patamar. Porque, veja, nós já fizemos, nesse pouco tempo que nós criamos o Pacto Nacional contra o Feminicídio, mais regulamentação do que a gente tinha feito em 10, 15 anos atrás. E por que a gente está fazendo isso? Porque a sociedade começa a se manifestar. As assembleias começam a aprovar lei. As câmaras de vereadores começam a aprovar lei. O Congresso Nacional começa a aprovar lei. E a sociedade começa a buscar, sabe, forma de participar. Vocês percebem, eu vim de uma cidade ontem, eu fui na abertura da SBPC, e Niterói é uma cidade que faz 18 meses que não tem um caso de feminicídio. 18 meses. É um estímulo, sabe? É um estímulo de que muita cidade pode ter essa mesma participação. É só a gente colocar o feminicídio como um assunto de interesse do Estado brasileiro. E eu acho que é isso que está acontecendo. Muitas vezes aparecem os números e as pessoas pensam que está crescendo o feminicídio. O que está crescendo é a denúncia que a sociedade está fazendo de casos de feminicídio. Porque na medida que as pessoas começam a confiar de que existe mecanismo de proteção, de que eles estão funcionando, de que agora as coisas vão mudar, as pessoas começam a denunciar. Aí vai crescendo o número, a gente vai ficar sabendo de mais coisas e a gente vai criando mais mecanismos de proteção à mulher. Eu não sei quanto tempo a gente vai chegar a feminicídio zero. Não sei.
O que eu sei é que nós demos um passo importante e vamos precisar continuar trabalhando. Quando nós criamos o Conselho Nacional, é Conselho Federal de Justiça, Nacional de Justiça, sabe, eu imaginei que a gente estava fazendo uma revolução. A verdade é que a gente fez muito pouco, porque ficou uma corporação tomando conta da corporação. Quando a gente criou o Conselho Nacional do Ministério Público, também eu achei que a gente estava fazendo uma revolução e a gente estava criando, sabe, uma coisa mais poderosa para dar mais força à corporação. Nós vamos ter que fazer novas reformas em todas as instituições para que a gente possa conseguir o tipo de sociedade que nós todos queremos ter. E a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que mudar o comportamento do Congresso Nacional, o comportamento do Poder Judiciário, o comportamento do Executivo, o comportamento da polícia. É porque se a sociedade não mudar de comportamento, e o que vocês estão fazendo é criar novos mecanismos para que as mulheres fiquem mais exigentes, mais protegidas, e os homens fiquem aprendendo de que é possível e necessário ele criar juízo e não achar que a mulher é um objeto dele, que ele pode fazer o que quiser da mulher. Portanto, eu quero dar os parabéns às duas companheiras, sabe, dos dois projetos de lei e a regulamentação do decreto, porque a gente está dizendo para a mulher, agora a luta contra a violência contra a mulher não é mais palavras, nada mais que palavras. Agora a gente está tornando prático. E isso só é possível porque vocês assumiram a responsabilidade de dizer chega. E nós estamos assumindo a responsabilidade de dizer nós vamos criar vergonha e vamos tratar nossas companheiras como companheiras de verdade e não como objeto. Por isso, parabéns. Parabéns ao Congresso Nacional que aprovou as duas leis e parabéns a nós do Executivo pela regulamentação dos dois decretos de lei que visa as mulheres. As deputadas, bora, Gleice. No programa desta semana, você vai saber mais sobre o projeto de dividir as escolas públicas. Vai se informar sobre a agenda da APEUESP para o semestre. E vai ouvir soluções para o adoecimento mental dos professores. Confira. Além do corte de verbas, os baixos salários e más condições de trabalho, o governo do estado sinalizou uma nova ameaça aos professores da escola pública: a divisão e fechamento de unidades da periferia. Na Assembleia Legislativa, a professora Bebel alertou para os prejuízos que esta medida pode causar a toda a comunidade escolar. Se dividir, aqui eu tenho ensino fundamental 2, com mais ensino médio, e vou passar para um outro prédio, deputada Mônica, vai dificultar para o professor completar a sua jornada. Então, para que deixar fácil se pode piorar, deputada? Eu pergunto isso. Eu fico imaginando, pode até ser chulo o que eu vou dizer aqui,
Mas eu fico imaginando que esse governo, os secretários de educação ou o secretário de educação atual, o senhor Renato Feder, eles ficam 24 horas pensando como é que eles exterminam a mais importante profissão que é os professores do estado de São Paulo. Eu não me acredito. Como é que pode pôr um PL como esse, desta envergadura, né, para votar? Nosso mandato popular, gente, está acompanhando o desenvolvimento desse processo. Porque se nós estamos tendo uma ação muito impositiva, autoritária, né? Nós temos que entender que a educação, né, ela é o contrário disso, ela é convencimento, ela é persuasão, e nós queremos que vocês, né, nós devemos fazer, o enfrentamento que temos feito nas escolas públicas, junto com a comunidade escolar, junto com os estudantes, e barrando essa reorganização branca, porque isso vai significar o desmonte de novo, mais um desmonte das escolas públicas do estado de São Paulo. Nós não permitiremos. Na semana passada, apresentamos uma matéria sobre as causas dos altos índices de adoecimento mental entre os profissionais da educação da rede pública de São Paulo. Você vê agora a segunda parte, que fala sobre o que deve ser feito para mudar esse cenário. Quando ficamos doentes, buscamos atendimento médico para tratar dos sintomas, mas muitas vezes tomar remédios não basta. Também é preciso alterar as condições de vida que causam a enfermidade. No caso dos profissionais da educação, seria necessário mudar o modelo de gestão educacional adotado pelo governo estadual. A gente tem um modelo que gera adoecimento. Então não adianta você vir com questões paliativas, né? Por exemplo, oferecer teleatendimento psicológico para o professor. O problema é um modelo estrutural que foi implantado a partir de 2023. Esse modelo vai gerar cada vez mais adoecimento. O POESP tem procurado fazer isso desde o primeiro dia da gestão Tarcísio, né? De mostrar os problemas. Já se sabia que isso acarretaria problemas de adoecimento mental. Assim como muitas empresas têm vários funcionários envolvidos com as CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e de Assédio, as escolas estaduais também deveriam ter gente em número suficiente para garantir ambientes de trabalho mais saudáveis. Mas não é o que ocorre. Se nós temos mais de 5.000 escolas, o que é criar cipeiros em 90 unidades regionais? Não dá conta, né? Então, a professora Bebel também está com um projeto para que se crie as CIPAs, né? Então, hoje, nesse último processo eleitoral que teve, não deu 800 cipeiros no estado todo. Então, a gente tem essa dificuldade porque não cria condições de trabalho aos cipeiros, os cipeiros não têm como se locomover para as outras escolas. Outra providência importante seria investir no IANSP, que precisa ter uma estrutura mais adequada para atender aos profissionais. Infelizmente, o que se vê é o sucateamento do Instituto. Em tese, o IANSP é a estrutura que poderia acolher, né, professores com os problemas decorrentes do trabalho, né? O Estado não entra com a contrapartida, ele está financiado pelos servidores, né, que são descontados para isso, e uma estrutura precária. Tudo caminha, né, para um modelo de privatização do IANSP, né? O IANSP, se você pegar a história do IANSP, desde que o IANSP tem 74 anos, se pegar desde o início dele, ele não tem um planejamento do Estado. A professora Bebel tem hoje um projeto de debater a questão de transformar o IANSP, né, de fazer o debate com os servidores públicos. E nós queremos defender o dinheiro público, que é aquilo que a gente contribui, né? Uma atitude que ajuda a reduzir índices de adoecimento em qualquer setor é investir em prevenção. Na educação pública estadual, isso exige condições de trabalho adequadas e um Estado que respeite professores e professoras, não apenas como profissionais, mas como seres humanos. Porque você trata a pessoa como um todo, né?
Você trata a pessoa da educação, saúde, moradia, entendendo que a doença não é a saúde, né? Você tratar a doença, você não está tratando a saúde. A APUESP convida você a acompanhar todas as suas atividades através das redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e WhatsApp, além do seu portal na internet. Sua participação é muito importante para nós. O segundo semestre está começando e a agenda dos professores não está fácil. Além de preparar e dar muitas aulas, tem de lutar para garantir os seus direitos. Vamos ouvir Roberto Guido, primeiro presidente interino da APUESP. Já nesse último mês de recesso e férias, né, nós tivemos já a demonstração de que esse governo não dá tréguas aos professores e professoras. Né? Foi assim com a reorganização das escolas, tem sido assim, né? Tem sido assim na questão do tratamento aos professores com assédio, né? Um assédio intensivo e que se consubstancia, né, na avaliação, que nós temos insistido que a avaliação tem que ser diagnóstica, como assim é para os nossos alunos, deve ser assim para os professores, e não como mecanismo de punição. Então, nossa luta, né, permanente é em função disso, né, desses ataques. Então, o segundo semestre vai ser um semestre que a luta da APUESP vai também se dar no contexto eleitoral. Né? E, portanto, esse momento eleitoral também é propício para que nós divulguemos, né, amplifiquemos as denúncias que são feitas, que a gente tem que fazer a respeito da educação no Estado de São Paulo. O corte de investimentos lá atrás de 11 bilhões, né, ele continua tendo seus efeitos, por óbvio, né? Se você corta recursos, né, a consequência é o empobrecimento do serviço público, e, consequentemente, temos assistido o aumento da violência nas escolas também, não é? Claro que isso tem muito a ver com a violência que a gente vive na sociedade, aqui no estado de São Paulo, principalmente, não é? Então, esse é o quadro que nós temos que enfrentar agora no segundo semestre, né? E, por óbvio, nós vamos ter, no processo eleitoral, como eu disse, né, um papel importantíssimo, né, ajudando a população a perceber quais são as diferenças e propostas para a educação paulista. Nosso programa fica por aqui. Fique por dentro da educação pública de São Paulo no portal e nas redes sociais da APUESP. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.